começando mais um podcast do Internato da Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é o que deveriam contar para todo aluno do 5º ano de medicina. Eduardo, vamos lá. Me conta o seguinte, realmente é necessário você começar a estudar para a prova de residência, para passar numa residência, estando no 5º ano? Então, Barreto, uma ótima pergunta. Já começamos com uma pergunta bem direta. Assim, para responder de forma bem direta a sua pergunta, se é necessário você estudar no 5º ano para passar numa prova de residência, claro que não é necessário. Eu estaria mentindo se eu falasse que é necessário, porque a gente vê todo ano várias pessoas que começam, de fato, a estudar no 6º ano da faculdade, ou a pessoa que já é médico formado, que estuda por um único ano e que consegue ser aprovado numa residência médica. Agora, uma coisa é ser possível você ser aprovado numa residência médica estudando apenas um ano. Outra coisa completamente diferente é ser mais provável. Para mim, é muito mais provável uma pessoa que estudou 2 anos, a pessoa que fez o 5º, focou na preparação para a prova de residência no 5º e depois no 6º ano, é muito mais provável que ela consiga uma vaga. E nós da JJ, a gente já falou algumas vezes isso por aqui, pra gente não basta passar na prova de residência, até porque não é um grande desafio passar numa prova de residência. Se a gente escolher qualquer instituição e qualquer especialidade, tem algumas pessoas que, não, eu quero dermato, mas é muito difícil, então vou fazer tal outra especialidade. Então, se a pessoa quer realmente escolher a residência médica dela, tanto a especialidade quanto a instituição, é claro que é muito mais provável ela conseguir isso fazendo também um estudo no 5º ano, fazendo um estudo de 2 anos. A gente já vê isso há muito tempo nos concursos. Eu já comentei bastante isso também com o Barreto, não lembro se eu falei aqui no podcast, mas se vocês forem prestar atenção no pessoal que faz concursos na área do direito, eu sei que todo mundo conhece alguém que está estudando para ser juiz, está estudando para ser defensor público, está estudando para ser desembargador. Normalmente essas pessoas estudam por vários anos seguidos até elas conseguirem a vaga. É muito raro uma pessoa passar direto para uma prova de juiz, é muito difícil. Então, isso ainda não aconteceu na prova de residência, não é tão difícil passar na prova de residência como é você ser aprovado num concurso de juiz, mas está ficando cada vez mais difícil. Então, cada vez mais vai se tornar necessário você estudar por 2 anos, especialmente se você quer uma instituição concorrida, uma especialidade concorrida, e tem algumas variáveis também relacionadas à pessoa, que eu acho que a gente vai falar ao longo do podcast. Eu achei maneiro que você utilizou um exemplo de juiz, porque eu lembro de uma declaração de um cara que na época ele tinha sido recentemente aprovado para um concurso de juiz, e aí uma das coisas que ele falou que foi a mais importante para ele conseguir esse acesso foi justamente a consistência nos seus estudos. E como você falou, ele não tinha estudado somente 1, 2, 3 anos na visão dele para que ele conseguisse alcançar aquela vaga, mas na visão dele a consistência tinha começado lá no ensino médio, quando ele tinha realmente já uma vontade de estudar e ele tinha essa frequência grande e que, segundo ele, foi exatamente esses quase 10 anos que fez com que ele conseguisse aquela vaga tão sonhada. E eu acho interessante esse exemplo porque é justamente o primeiro point do checklist que nós falamos para os nossos alunos. Você poderia repetir quais são os 3 checklists que devem fazer com que a gente saiba se a gente está tendo uma preparação adequada ou não? Na verdade, é o checklist quando você acha que está dando ruim. Você acha que está indo na direção errada, você acha que você está estagnado, você acha que você não está conseguindo evoluir. Você tem que olhar sempre para 3 pontos. O primeiro deles é a consistência, a regularidade do estudo. Será que eu estou estudando realmente quase todos os dias nas últimas semanas ou eu estou tendo aquele estudo irregular? Aquele estudo intermitente, que eu estudo um dia, depois eu paro por 5 dias, depois eu fiquei muito cansado, depois eu tive uma prova no meu internato e que consumiu todo o meu foco, toda a minha energia, eu não consegui estudar. Então a primeira coisa é a consistência. A segunda é a metodologia. Eu acho que não é a ideia desse podcast a gente aprofundar, mas para resumir ao máximo a metodologia, você precisa ter uma metodologia baseada em questões de prova antigas e corrigindo de maneira sistemática o erro que você comete nessas questões. Então essa seria a base da metodologia, tentando resumir aí em 20 segundos a metodologia. E o terceiro ponto é a questão do imediatismo. Então, porque muitas vezes a gente está na direção certa, a gente está fazendo a coisa certa, só que a gente queria um resultado mais rápido do que é possível. Então a gente não consegue, uma pessoa não consegue engravidar e ter um filho em 4 meses.
Não existe essa possibilidade. As coisas têm o seu ritmo. E no caso da evolução em prova de residência, isso também acontece. Cada pessoa tem um ritmo de evolução diferente, mas muitas vezes o imediatismo é um grande sabotador. E aí, até nessa questão do direito, como as pessoas normalmente estudam por vários anos, essa questão do imediatismo, da parte mental, né, da resiliência, da pessoa não conseguir, depois tentar de novo, depois se manter consistente, apesar de não conseguir várias vezes seguidas, no caso do direito, se torna uma batalha muito mental. Isso acontece com algumas pessoas em prova de residência. Às vezes a pessoa está tentando pela terceira vez, está tentando pela quarta vez, às vezes ela fez errado, estudou errado na primeira vez, não estudou muito bem na segunda, na terceira ela melhorou, só que ainda não foi suficiente, ainda não foi o momento dela. Então, para a pessoa continuar, para a pessoa realmente, não, eu quero escolher minha residência, eu quero dermatologia, ou eu quero passar na USP, não vou aceitar uma instituição ruim, para ela ter essa mentalidade é realmente um desafio. Então, em alguns pontos, o estudo para a prova de residência é um desafio intelectual, é você saber mais do que o seu concorrente, mas em vários pontos, em vários aspectos, a gente sabe, eu e o Barreto hoje a gente tem uma clareza muito grande em relação a isso, né? A gente trabalha com isso, a gente vê as pessoas tentando estudar, a gente sabe que é uma batalha mental, é uma coisa realmente de você, é como se fosse uma maratona. Assim como a maratona não é um desafio só físico, é um desafio mental também. Isso acaba acontecendo na prova de residência. Mas os 3 pontos checklist são esses: a regularidade do estudo, a metodologia e você não cair na cilada do imediatismo. Esses são os 3 grandes pontos. Agora, essa questão de você ter bem claro de que isso se trata de uma maratona e não um sprint de 100 metros é muito importante e vale para todo mundo que está se preparando. Essa questão de você saber que o checklist funciona caso você esteja querendo checar se alguma coisa na sua preparação está errada, ele funciona. E é para todo mundo que está se preparando. Agora, esse episódio aqui, para quem que é? É realmente somente para quem está no 5º ano da medicina ou serve para algum outro tipo de pessoa? Então, Barreto, eu acho que na verdade, em primeiro lugar, esse episódio foi feito para quem está no 5º ano agora e quem vai entrar no ano que vem. A gente quer realmente tornar mais claro esse desafio do penúltimo ano, mostrar que quando você foca no penúltimo ano, você tem uma chance muito maior de dar certo e tem uma vantagem, porque quando você está no 5º ano, você não conta como um ano perdido, entre aspas, né? Porque quando a gente tenta 2 vezes, sendo que a primeira, a gente tentou fazer a prova, não deu certo, e tentou a segunda fazer a prova e deu certo, a gente sente que a gente perdeu um ano. Porque se a gente tivesse conseguido passar na primeira vez, a gente já estaria na residência, já estaria evoluindo. Então é uma questão que desgasta emocionalmente. Já o 5º ano não. No 5º ano você não tem prova. Então é como se fosse só um treinamento, você está ali num ambiente completamente controlado, você não vai fazer prova de residência e você tem tudo para começar o ano da sua prova numa situação muito menos pressionado. Então é uma coisa muito boa você conseguir focar no 5º ano, porque você começa o ano da sua prova já entendendo o desafio, já tendo uma pontuação mais alta do que a maioria. Quem consegue estudar bem no 5º ano não tem nem comparação com a maioria das pessoas que começa o 6º ano. Então é uma situação muito boa, é uma situação confortável para a gente estudar. Claro que quando é muito confortável, tem o desafio contrário, né? Que quando é muito confortável, às vezes a gente se desmotiva, às vezes a gente fica meio indolente, então é mais difícil para o aluno do 5º ano focar. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio do aluno do 5º ano, é ele continuar estudando o ano inteiro, é ele não sentir que por a prova estar muito longe, né? Porque uma coisa, a gente está em agosto, uma coisa é eu ter prova em dezembro de 2020, outra coisa é eu ter prova em dezembro de 2021 ou em janeiro de 2022. A nossa cabeça não funciona tão bem com prazos muito longos. Então, o grande desafio do aluno do 5º ano é ele continuar estudando, vendo a galera da turma dele parar de estudar. Porque a maioria das pessoas, o Barreto sabe muito bem disso, eu acredito que todo mundo que já passou pelo 5º ano, que já se formou na faculdade, lembra bem disso, mas basicamente o 5º ano é o seguinte: começa o ano, todo mundo não, mas muita gente se matricula em algum cursinho, mas muita gente começa a estudar focando na prova de residência. A galera começa, no ano que vem eu vou ter prova de residência, não estudei tão bem ao longo da faculdade, eu preciso focar para passar numa boa residência. Isso em janeiro. Só que aí vai chegando em março, vai chegando em abril, vai chegando em maio, cada vez mais pessoas vão desistindo. Como se fosse uma grande manada, vai saindo a galera, quando a gente vê, praticamente todo mundo parou de estudar. Então é um comportamento meio que de grupo, que as pessoas repetem, mas o grande problema é que é um ano perdido. Isso se torna um ano perdido se a pessoa realmente ela não tem um mínimo foco na prova de residência. Edu, você sabe que existem 2 formas da gente andar na rua.
Uma delas, comum de a gente andar aqui no Rio de Janeiro, é olhando bem para perto do nosso pé, para baixo quase. Porque tem um monte de buraco e a gente não sabe onde que a gente tem que botar o nosso pé. Uma outra forma de andar na rua é com a cabeça para cima, olhando bastante distante. Antes da gente se preparar, para que a gente tenha um pouco mais de tempo para que se prepare para alguma coisa que apareça lá na nossa frente. Mas para isso, a gente precisa saber o que a gente vai estar procurando. Eu aqui, quando eu tento andar na rua, eu felizmente posso não andar muito olhar muito para o meu pé, próximo do meu pé. Mas eu consigo olhar bastante distante, mas ainda assim eu estou no Rio de Janeiro. Então eu olho lá para o chão, lá para longe, mas para o chão. Por isso, o aluno de 5º ano, quando você diz que está longe da sua meta, ele precisa saber para onde que ele precisa olhar. E aí, nesse contexto, uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que, gradativamente, a gente tem mais médicos sendo formados. Para que fique mais específico para vocês, em 2018, a gente contava com 450 mil médicos com CRM ativo no país. No mesmo ano, a gente teve 25 mil médicos formados. E em 2020, a previsão é que a gente chegue em 32 mil médicos. Ou seja, a gente está formando 25 mil médicos lá em 2018, que é mais ou menos, isso dava 5% de da quantidade de médicos, mais ou menos, e isso está aumentando, ou seja, chegou a 32 mil agora em 2020. Se a gente fizesse uma conta rápida de padeiro, completamente aproximada, a gente chegaria à conclusão de que esses mesmos 450 mil médicos que nós temos ativos em 2018, a gente dobraria esse número para chegar em 900 mil em menos de 20 anos. O que demorou 100 anos para a gente conquistar, a gente consegue fazer em 20 agora. O que isso quer dizer? Eu acho que o que isso quer dizer é uma questão matemática, né? Uma questão de que a concorrência para as provas de residência está aumentando. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa me pergunta, Eduardo, por que a concorrência está ficando mais difícil? É verdade que a concorrência está ficando mais complicada? É verdade sim, exatamente. Eu acho que o principal fator é essa questão que o Barreto levantou. Cada vez mais a gente tem médicos formandos e esses médicos formandos querem se tornar especialistas. O mercado está pressionando, inclusive, para os médicos não serem só generalistas, a gente precisa de gente querendo, tem cada vez mais gente querendo entrar numa boa residência, escolher a sua residência, então está cada vez mais concorrido entrar na prova de residência. E um conceito interessante, Barreto, até voltando para a sua primeira pergunta de todas, você perguntou se é necessário estudar no 5º ano, estudar por 2 anos para ser aprovado na prova de residência. Eu falei que não é necessário, não é obrigatório, mas fiz um monte de ressalva de que você aumenta a sua chance se você estudar por 2 anos. E isso é especialmente verdadeiro se você que está ouvindo a gente na live, se você que vai ouvir depois a nossa gravação, não é ou não foi um dos melhores da sua turma. Sabe aqueles CRs? No Rio de Janeiro, pelo menos, a gente chama de CR, coeficiente de rendimento, que é como se fosse a sua nota média durante a faculdade. Na maioria das vezes, quem tem um CR lá no alto são as pessoas que vão ser aprovadas só estudando 1 ano. Essa pessoa, na maioria das vezes, se ela tiver uma preparação mediana de 6º ano, ela consegue ser aprovada. Então, a melhor pessoa da sua turma, aquele cara que tirava 10 nas provas de bioquímica, aquele cara que tirava 9,5 nas provas de anatomia, provavelmente é um cara que já tem um hábito formado de estudo. Então, é uma pessoa que já tem isso formado desde cedo, como o Barreto falou, muitas vezes ele traz do colégio esse tipo de coisa, e é uma pessoa muito acostumada a fazer prova. Então, é uma pessoa que se dá bem desde sempre na prova. Essa pessoa, escolher a residência pode ser difícil, dependendo da especialidade, porque a concorrência é num nível superior ao que era no vestibular. Às vezes o cara está acostumado com aquela concorrência de vestibular na hora da prova de residência. Se ele quer passar na USP, por exemplo, ele vai concorrer com a galera da USP, ele vai concorrer com a galera de todas as outras universidades de São Paulo, ele vai concorrer com os melhores das universidades do Rio, de Minas Gerais, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Então a concorrência é bem mais complicada, mas ele consegue. Se ele focar no último ano, ele consegue. Agora, se você não é um dos melhores da sua turma, você é um aluno na média, um aluno um pouco acima da média, um aluno um pouco abaixo da média, para conseguir realmente escolher uma residência, a pessoa tem que fazer diferente. Ela provavelmente vai precisar estudar 2 anos, talvez até 3, dependendo da pessoa. Então, o caminho é diferente dependendo do seu ponto de partida. Eu vejo isso porque, às vezes, a pessoa tem uma ilusão. A pessoa estudou numa faculdade normal, não foi uma das melhores faculdades do Brasil, a pessoa não era uma das melhores notas da faculdade dela e ela quer passar na USP estudando 6 meses. É difícil.
Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, eu acho que tornar isso claro é o ponto de partida para a pessoa entender. Tudo bem, eu quero passar na Unicamp. Eu tenho que pagar o preço para passar na Unicamp. Eu tenho que fazer coisas que eu não fiz até agora. Se eu não sou um dos melhores na minha turma, eu preciso ser, porque todo mundo quer entrar na Unicamp. E eu, lembrando da minha turma, na prova de residência, eu me formei em 2016 na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. O Barreto se formou lá também, mas se formou depois. Na minha turma, o que eu me lembro é que os melhores da turma passaram em boas faculdades, porque ninguém tinha uma grande preparação, sinceramente. A maioria ali tinha uma preparação mediana, e a preparação mediana não faz ninguém dar um salto de desempenho. O cara não sai da metade da turma para ir lá em cima com uma preparação mediana. Ele precisa estar focado, ele precisa ter uma preparação muito boa e provavelmente uma preparação muito boa em 2 anos. Agora, qual que é o que realmente faz diferença nessa preparação de 5º ano? Ou seja, em outras palavras, o que o aluno de 5º ano ganha ao começar a se preparar justamente nesse ano e não no seu último? Então, Barreto, eu acho que na JJ a gente tem 2 grandes objetivos com o aluno do 5º ano. E eu recomendo que todo mundo, mesmo quem não faça JJ, mesmo quem está estudando por conta própria, tenha esses mesmos 2 objetivos. O primeiro deles é criar uma base de conhecimento sólida em todos os assuntos cobrados com regularidade na prova de residência. Então você precisa chegar no 6º ano tendo uma base sólida de trauma, tendo uma base sólida de parto, tendo uma base sólida de estudos epidemiológicos, de SUS, de síndromes coronarianas, de todos os assuntos cobrados com regularidade. Para isso, você vai ter que fazer um estudo e revisão ao longo do 5º ano. Você não precisa ter uma grande intensidade de estudo, você não precisa de 20 horas por semana para estudar no 5º ano, mas se você estudar com consistência 10 horas por semana, por exemplo, pelas 50 semanas que a gente tem durante um ano, ou quase 50, 45 semanas, mesmo que não seja um ano inteiro. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa começa o 6º ano tendo uma base muito boa nesses assuntos. Não tem mistério, a pessoa realmente começar a estudar e revisar. Claro que usando uma metodologia de alta produtividade, não vai ficar só vendo teoria, esse é um erro que depois a gente pode até falar em uma outra momento desse podcast, mas a pessoa precisa ter essa base de conhecimento. Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo grande objetivo, que apesar de não parecer, na minha opinião, é o mais importante, é a pessoa conseguir estabelecer um hábito de estudar quase todos os dias. É uma grande dificuldade das pessoas. Quando a pessoa chega no 6º ano, se ela não tem esse hábito formado, ela acaba tendo um estudo irregular. Ela começa estudando muito, depois ela cai, depois ela volta, depois ela cai. Isso não dá certo, isso atrapalha demais o rendimento das pessoas. E o 5º ano é um excelente momento para a gente ter esse hábito de estudo. Então a pessoa precisa começar a estudar com regularidade, estudar quase todos os dias. Da mesma forma que eu falei que aquele cara que é o melhor da sua turma, provavelmente é um cara que tem esse hábito de estudo, você vai criar esse hábito de estudo no seu 5º ano. Se você fizer isso, você começa o 6º ano com uma nota muito mais alta, porque você vai ter uma base de conhecimento sólida. Então você pode começar o 5º ano, o 6º ano com 70%, por exemplo, de desempenho numa prova, que é um ótimo resultado para o início do 6º ano, e já com esse hábito de estudo. É como se você estivesse na cara do gol, Barreto. Driblou o goleiro, tocou, está na cara do gol, depois é só fazer o gol. Então, basicamente isso é o objetivo do aluno do 5º ano. Sendo que qual que é a grande pegadinha, qual que é a grande armadilha que ele vai ter ao longo do ano? É a desmotivação. Esse vai ser o grande problema que ele vai enfrentar, porque a prova dele está longe, porque os amigos dele não estão tão focados quanto ele, porque a galera vai achar até esquisito ele focar tanto assim. A galera que não vai passar no ano seguinte vai até olhar meio torto para ele, se ele estiver focado realmente em estudar. Então, esse é o grande problema. Não é fácil se manter focado durante todo o 5º ano. Mas aí não é nenhuma coisa boa de se falar, mas se o cara se mantiver focado por 80% do tempo, não precisa nem de 100%, ele já vai estar muito melhor do que a maioria. Então, acho que esse tem que ser o foco para o cara do 5º ano. Cara, foi muito boa essa analogia que você fez, que realmente as pessoas precisam de muito mais motivação do que elas têm. E pode até parecer simples, né? Todo mundo que está na JJ, que ouve os nossos conteúdos, sabe exatamente o que precisa ser feito para mandar bem nesse ano. Só que na hora do vamos ver, manter esse hábito é uma coisa muito complexa, que é influenciada por diversos fatores diferentes. Como é que você acha que é uma forma boa de fazer com que o aluno lá, no dia a dia dele, consiga manter essas metas mínimas e fazer com que realmente, no final do 5º ano dele,
ele esteja literalmente na cara do gol. Não no seu, mas do adversário. Então, Barreto, aí a gente entra naquele papo sobre disciplina, sobre regularidade de estudo. Eu acho que a primeira coisa é ter a meta mínima. Você falou de como que o cara vai seguir a meta dele. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas não tem meta. A maioria das pessoas vai simplesmente estudando o que vai chegando lá do cursinho. Às vezes o cara recebeu 2 apostilas, ele acha que ele precisa estudar as 2. Como é quase impossível estudar 300 páginas por semana, por várias semanas seguidas no 5º ano, o cara acaba se desmotivando. Então acho que começa o cara tendo a meta. Ele sabendo o que ele precisa fazer nessa semana, e essa meta, ela não pode ser nem tão pesada a ponto dele não conseguir cumprir, nem tão leve a ponto dele se tranquilizar demais, dele ficar realmente muito indolente na preparação dele. Então ele tem que ter uma meta que desafie ele minimamente, mas que ele consiga cumprir. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem falado cada vez mais disso, que a gente tem visto cada vez mais importância no ambiente. Eu acho que para a gente facilitar a nossa disciplina, imagina que se você estivesse fazendo uma dieta para emagrecer, Barreto. Você não quer mais comer nenhum doce. Só que você mora na sua família, todo mundo come doce todos os dias. É muito mais difícil você cumprir esse objetivo do que se você tivesse controlado o seu ambiente para facilitar a sua disciplina. E como que a gente faz isso na prova de residência? Eu acho que você precisa ter um ecossistema, ter pessoas mesmo que estejam tão focadas quanto você. No caso da JJ, como a gente percebe que o aluno de 6º ano, ele naturalmente é mais focado, é mais motivado do que o aluno de 5º ano, isso é natural, que o cara do 6º ele tem um objetivo ali que está mais próximo, a gente gosta de deixar o aluno do 5º ano dentro do ambiente do aluno de 6º ano. Então as nossas lives, elas são unificadas, a gente usa a pilha da galera do 6º ano também para recarregar as energias e para motivar a galera do 5º ano. No canal do Telegram também, o pessoal do 5º ano, ele vê todas as nossas mensagens, ele ouve todos os nossos áudios, ele vê todos os nossos conteúdos focando na prova de dezembro. Então o cara acaba tendo mais motivação, porque ele está dentro de um ambiente focado na prova de residência. E ao mesmo tempo, se afastar, pelo menos no assunto prova de residência médica, daquelas pessoas que não estão nem aí. Porque se você ficar ouvindo todo dia alguém falando que não precisa estudar agora para a prova de residência, ainda falta 1 ano e meio, ainda falta 1 ano e 2 meses, ainda falta 1 ano. Se você ficar sempre conversando com essas pessoas, você acaba emulando o mesmo comportamento. Você acaba repetindo esse comportamento de ignorar a prova de residência, e claro que isso não vai te ajudar. Então, acho que para o aluno de 5º ano manter essa disciplina, em primeiro lugar, o mais importante de tudo é ele ter uma meta clara, uma meta que ele possa cumprir e que desafie ele minimamente. Esse é o ponto mais importante. E segundo, ele estar dentro de um ambiente de pessoas focadas em prova de residência, de pessoas que estejam com o mesmo objetivo que ele, que queiram realmente se dar muito bem na prova e que queiram começar o ano seguinte muito bem. Eu acho que com essas duas coisas, é claro que ele não soluciona 100% a questão da motivação, a questão da disciplina, é um desafio, só que ele facilita muito ele cumprir esse objetivo. Essas orientações, elas são baseadas em evidência, baseado em dado empírico, e realmente no que a gente vê que funciona com os nossos alunos e vê o feedback deles para a gente. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais de prova, para que fique mais palpável para as outras pessoas que estão assistindo a gente, o quanto que essa metodologia, baseada em evidência e em dado empírico, funciona realmente na prática. Eu queria que você respondesse a pergunta do Daniel. Ele disse o seguinte: qual a média de acertos de alunos no começo do 6º ano, considerando que fez a JJ Mentoria no 5º? Ou seja, quanto que realmente um aluno de 5º ano evolui fazendo JJ Mentoria? Essa é uma pergunta muito boa do Daniel. Assim, a gente não tem o dado médio, a gente vai ter no início do ano que vem. Porque esse ano a gente tem uma turma separada de 5º e 6º ano. No ano passado a gente não tinha, a gente unificava. Então a gente não tem como saber quem são os alunos de 5º e do 6º ano do ano passado. Esse ano a gente sabe e no início do ano que vem a gente vai ver qual vai ser a média desses alunos. O que eu posso dizer para o Daniel, que é um dado muito legal, é que o pessoal do 6º ano, então a galera que entrou no 6º ano na JJ esse ano, entrou lá no final de janeiro, início de fevereiro, a nota média deles no nosso primeiro simulado, que a gente chama de simulado de nivelamento, que é exatamente o momento em que a gente quer saber o retrato de como a galera está entrando na JJ. A nota média foi 46%. Então as pessoas tiraram 46, uma nota relativamente baixa, ali, mediana para baixo, e esse foi o retrato da galera entrando na JJ. E a gente já tem pessoas do 5º ano, né, que entraram nesse mesmo momento. Essa galera do 5º ano, a gente não sabe a média, porque a gente não tem a nota de todo mundo,
mas a gente tem uma galera que está focada e que está evoluindo muito. Eu até peguei o caso aqui do Eric, o Barreto, enquanto você estava falando, que é um aluno de 5º ano da nossa primeira turma e que me mandou uma mensagem no dia 21 de julho, então já faz praticamente um mês essa mensagem, e ele falou que ele tirou no simulado de nivelamento 52%. Então ele foi até um pouco melhor no simulado de nivelamento do que a média dos nossos alunos, mas ele tirou 52, uma nota ali mediana, relativamente baixa. E no último simulado que ele tinha feito, no dia 21 de julho, não sei exatamente quando foi esse simulado, mas foi por ali, um pouco antes do dia 21, ele tirou 75%. Então ele foi de 52 a 75 no 5º ano. Esse é um resultado muito legal, um resultado que vai deixar o Eric na cara do gol se ele conseguir focar esses últimos meses, né? Claro que os últimos meses são essenciais, inclusive, Barreto, quem está assistindo a gente no 5º ano agora, a pessoa que vai fazer prova no final de 2021, eu até falei isso na última live com os nossos alunos, eu acho que a pessoa do 5º ano tem que encarar esses últimos meses como reta final. É a reta final para ele, no contexto dele, é a reta final, é o momento de você ter a transformação de nota, por exemplo, que o Eric teve, de 52 para 75. Se a pessoa de 5º ano encarar esses últimos meses, últimos 3, 4 meses, como uma reta final para focar e para chegar a 70%, por exemplo, a pessoa vai se agradecer lá no ano que vem. Quando ela estiver estudando no ano que vem, quando ela estiver no 6º ano, ela vai se agradecer muito. Pô, obrigado por eu ter começado com 70, eu não vou precisar escalar toda essa montanha de 45, 46, 50. A pessoa focou no 5º ano, provavelmente ela já vai ter um hábito de estudo, que se o cara conseguir focar na reta final 3, 4 meses, vai ser muito mais fácil ele dar continuidade a isso. Então acho que é o momento da pessoa focar como se ela estivesse no 6º ano. Foque nos últimos meses, até porque a alternativa a isso é chutar o balde. Se a pessoa não focar na reta final, ela vai acabar chutando o balde no 5º ano, que em algum momento, aquele mosquitinho no ouvido dela falando, não, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem, em algum momento esse mosquitinho vai ganhar a briga. Se ela não entrar nesse foco nos últimos meses, em algum momento ela vai chutar o balde e vai deixar para o ano que vem. Claro que no ano que vem pode dar certo, mas se ela puder aumentar a chance de dar certo no ano que vem, se ela puder facilitar a vida dela no ano que vem, com certeza ela vai se agradecer por isso. Beleza, Eduardo. E tem pessoas que costumam perguntar o seguinte, pô, tô no meio do internato, né? 4º, 5º, começando o 5º ano, e aí fica aquela dúvida, será que se eu estudar bastante para o internato, eu vou ter mais chance de passar na residência, a ponto de eu não necessariamente precisar estudar? Porque isso é uma coisa que pode acontecer. Eu lembro, por exemplo, que quando a gente participava lá da enfermaria, da 7ª enfermaria na Unirio, a gente, por estar mais imerso ali na enfermaria, existia sim uma certa facilidade maior em mandar bem em uma prova ou outra. Mas e aí? Na hora da prova da residência, funciona assim também? Então, Barreto, quando a gente estuda para prática médica, a gente está, de alguma maneira, vendo conteúdos que podem ser cobrados na prova de residência. Então, quando você está estudando para prática, você está, sim, melhorando, provavelmente, o seu desempenho em prova de residência. Da mesma maneira, se você estiver estudando focado em prova de residência, com certeza você vai aprender alguma coisa ali que vai te ajudar na prática. Então, estudar para a prova de residência ajuda na prática e estudar para a prática ajuda na prova de residência. Só que o fato de ajudar não significa de jeito nenhum que é a maneira mais produtiva para isso. Não é a maneira mais efetiva. Você vai gastar muito tempo estudando para a prática para ganhar um pontinho na prova de residência. Então, acho que é muito importante a pessoa separar as coisas e ela ter o melhor estudo, tanto para a prática quanto para a prova de residência. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Inclusive, é um ótimo tema para a gente abordar em outro podcast. Será que estudar para a prova de residência te ajuda na prática? Será que o seu cursinho te ajuda na prática médica? Eu acho que é um bom episódio para a gente. E eu já estou dando spoiler que eu acho que ajuda, só que não é de jeito nenhum a maneira mais produtiva. Se você quer aprender prática médica, existe uma maneira mais produtiva, a gente tem uma opinião formada sobre isso. E se você quer aprender a se dar bem numa prova de residência, também existe uma maneira mais produtiva para isso. E esse seria o meu foco, se escolher a residência, né? Se realmente ter essa possibilidade de escolher a residência for uma prioridade para a pessoa, se a pessoa quer realmente ter uma grande especialização. Aí você utilizou o termo produtivo, mas só para ficar um pouco mais similar com o que a gente costuma falar, eu acho que é uma diferença de efetividade. Exato, Funciona você ler o Harrison inteiro para você mandar bem na prova de residência? Pô, funciona. Com certeza você vai aprender alguma coisa ali que vai cair na tua prova. Mas, pô, é efetivo? Ou seja,
Você poderia gastar menos tempo aprendendo mais de outra forma? É possível, principalmente se você utilizar outro material que seja um pouco mais direto. E esse material um pouco mais direto, vamos dizer aqui, roteiro da JJ Mentoria, é efetivo? Se você for comparar com o Harrison, com certeza, sem sombra de dúvidas. Um estudo teórico com material somente com o que realmente cai dos CCQs, dos conceitos-chave para a questão, com certeza é mais efetivo. Mas é o suficiente? Provavelmente não. Porque você precisa, sim, do efeito teste, que também é uma forma que você usar os CCQs, só que utilizando um estudo ativo. Ou seja, tudo que a gente faz na nossa preparação, seja de material, ou seja de momento de estudar, ou até mesmo se vai utilizar o internato ou não, a gente tem que pensar se está sendo efetivo ou não. Porque no final das contas, o que vai contar para o seu sucesso é a sua nota lá no final da prova. Se você quiser realmente ter sucesso com isso, não tem outro caminho do que senão procurar estratégias efetivas para o seu estudo. E é interessante, Barreto, que às vezes a pessoa me pergunta, Eduardo, eu quero fazer JJ, eu sei que a JJ é o melhor para a prova de residência, vai me ajudar muito na prova de residência, mas eu estou inseguro, será que vai me ajudar para a prática médica? É exatamente essa resposta. Claro que vai te ajudar, porque você vai estar vendo conteúdo médico. Então, de alguma maneira, você vai aprender conteúdos que você vai utilizar para a prática. Só que esse não é o foco principal. Só que no final do curso, normalmente as pessoas que realmente gostam e se engajam com o nosso curso, que graças a Deus são muitas, né? Sempre, todos os anos, mas normalmente as pessoas agradecem a gente não pelo conteúdo que elas aprenderam. Porque esse conteúdo, cara, você aprende a ver um eletro, se você não praticar depois, você vai esquecer. Isso vale para qualquer curso, para qualquer faculdade. Você aprende lá todas as classes da nefrite lúpica, se você não ler de novo essa informação, você vai esquecer. O que as pessoas não esquecem depois da JJ é como estudar. É a gente ajudar ela a ter uma clareza de como se preparar para qualquer coisa. Seja uma prova de residência, seja a prática médica. Então, acho que isso é muito importante. E a gente sempre tem que tomar cuidado com aquele efeito do pato. Não sei se você sabe, Barreto, mas se eu te perguntar se o pato voa, você vai falar que ele voa. Se eu te perguntar se o pato nada, você vai falar que ele nada. Se o pato anda, corre, ele também anda e corre, só que ele não faz nada bem. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fica ali naquele meio do caminho e ela vira quase um pato. Não está estudando nem muito bem para a prática, nem muito bem para a prova de residência, acaba não atingindo nenhum objetivo. Não, sem contar a vida pessoal, né? Porque se ela está gastando tempo, não está fazendo nem muito bem a prática, nem muito bem a prova de residência, ela provavelmente não está fazendo nem muito bem a saúde dela física e mental, exercício físico, meditação, qualquer tipo de espiritualismo, e às vezes até a vida social. Não consegue ter suas relações com amigos, ou sair, ou qualquer coisa do tipo. Mas, para a gente voltar aqui na preparação no 5º ano, faz o seguinte, fala para a galera como que vai ser o curso JJ Mentoria para a galera do 5º ano em 2021. Então, eu acho que o nosso curso do 5º ano vai ter uma grande evolução, né, em 2021. Até em 2020, a gente tinha planejamentos diferentes do 5º ano e do 6º ano, só que o nosso conteúdo era basicamente o mesmo. Então, a gente usava o mesmo conteúdo para criar a base de conhecimento do aluno do 5º ano e para ajudar o cara de 6º ano a passar na prova. A partir de 2021, a gente vai ter conteúdos diferentes também. A gente vai ter conteúdos pensados só para criar essa base de conhecimento, pensados em estudo e revisão. A gente vai ter simulados pensados para isso. Então, a gente vai ter realmente 2 cursos diferentes, cada um com o seu objetivo. Claro que mantendo a metodologia, a nossa metodologia a gente não muda. Na nossa visão, é a melhor metodologia para você aprender a fazer uma prova. E o aluno de 5º ano ele tem o objetivo também de estudar para fazer a prova. A diferença é a data da prova, que não é no final do 1º ano, é no final do 2º ano. Então a gente vai ter simulados diferentes, a gente vai ter conteúdos diferentes, um cronograma também focado em coisas diferentes. O cara do 6º ano, por exemplo, ele precisa finalizar toda a matéria teórica até o meio de outubro. Porque no final de outubro ele já tem prova. Já tem prova acontecendo no final de outubro, já tem prova acontecendo no início de novembro. Nem tanto em 2020 por conta da pandemia, mas muito possivelmente isso vai voltar a partir de 2021. Já o aluno do 5º ano não faz sentido ele seguir essa lógica. Ele pode continuar estudando e revisando até dezembro. E aí uma coisa importante também, às vezes a pessoa acha que não, no 5º ano, como eu só estou construindo a minha base, eu não preciso revisar. Eu estudo tudo no 5º ano e no 6º eu reviso. Pelo amor de Deus, pessoal, não façam isso. Que eu acho que quem assiste os nossos conteúdos, as nossas lives sempre, não fazem isso, né? Porque quem assiste isso ouve a gente falar tanto da importância da revisão e da revisão contínua,
Revisar não é deixar lá na reta final para você rever o que você estudou um ano antes. Então, a gente não tem isso no quinto ano, a gente vai ter revisão sempre desde o início do curso, tanto de quinto ano quanto de sexto ano, a gente tem a revisão repetida, espaçada o tempo todo. E além disso, a gente vai estimular com que os alunos fiquem com a gente o máximo de tempo possível. A gente quer que o aluno entre no quinto ano, fique no sexto ano. Se ele fizer isso, ele ainda vai ganhar o nosso curso intensivo, que também vai ser um curso completamente diferente no ano que vem. Então, o cara que fez o quinto ano, sexto ano, ele ganha o intensivo, assim como o cara que renovar também a JJ. Então, basicamente isso é como visão geral do nosso curso de quinto ano. Edu, chegou uma pergunta aqui do Daniel. Ele diz o seguinte: o que vocês acham de simular a rotina de estudos do quinto, como se a prova fosse no final do quinto ano mesmo? Então, Barreto, eu acho que eu não acho que faça sentido exatamente pelo que eu falei agora. Eu acho que o aluno do quinto ano, por exemplo, ele não tem por que parar de estudar assuntos teóricos em outubro. Ele pode continuar focando até dezembro. Da mesma forma, o aluno de sexto ano, para ele é muito mais relevante ele treinar a prova na íntegra do que para o aluno do quinto. Então, o aluno de sexto ano ele tem obrigação, inclusive quem é do sexto ano está ouvindo a gente aqui e não está fazendo prova na íntegra ou simulado toda semana, é o momento de começar a fazer agora. Já o aluno do quinto ano, ele não precisa. Então, existem estratégias diferentes. O que eu concordo, e é o que a gente faz na JJ, é você, sendo aluno do quinto ano, você se juntar com gente do sexto para você pegar essa pilha, pegar esse ambiente de prova e aumentar a sua motivação. Mas eu não usaria exatamente as mesmas estratégias. Me parece, então, que é uma grande diferença não somente na forma, mas também no conteúdo. Ou seja, são coisas diferentes que devem ser passadas para a galera do quinto e do sexto, e também a forma que vai ser passada também é ligeiramente diferente. Como se fosse um fisiculturista, ali antes, logo da competição, ou na preparação ao longo do ano. Ao longo da preparação, ao longo do ano, ele tem que realmente ganhar massa muscular. Então ele bota peso bastante na academia e faz só aeróbico. Mas quando ele está próximo ali realmente de fazer a competição dele, ele começa a fazer exercício com bastante volume. E o aeróbico talvez perde espaço ali para um treinamento intervalado de alta intensidade. O que fica na dúvida é se a gente tinha realmente um conteúdo similar, qual que vai ser a grande diferença de conteúdo mesmo no próximo ano, para o quinto e para o sexto ano? Então, Barreto, a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nos assuntos mais importantes para a prova. A gente já tem mapeado há muito tempo os assuntos mais importantes, e a gente vê que uma grande dificuldade, as pessoas que tiram 45 no início do sexto ano, são as pessoas que não têm um bom domínio desses assuntos. Então, mais ou menos aí uns 60 assuntos, eu já citei vários deles, né? Eu acho que a galera até sabe quais são. Então, se você for pensar em cirurgia, por exemplo, óbvio que vai estar incluído trauma, é óbvio que vai estar incluído as condutas perioperatórias, também é um assunto muito importante. É óbvio que vai estar incluído as doenças das vias biliares. Então, os assuntos mais importantes, o cara tem que ter um ótimo domínio. Então, a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nesses conteúdos do quinto ano, para o cara ter essa base de conhecimento, para o cara não chegar. Não pode ser uma desculpa o cara falar que não tem uma base se ele fez o quinto ano com a JJ. Esse é o nosso grande objetivo e essas vão ser as diferenças do conteúdo. O cara, no sexto ano, a gente é mais focado, é mais direto. A gente usa as questões, elas vão ensinar muito mais do que qualquer teoria no sexto ano. No quinto ano também isso acontece, as questões continuam, não tem como bater as questões no ensinamento para a prova, mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma outra abordagem, uma nova profundidade. Uma pergunta que costuma aparecer nesse contexto de diferença do quinto para o sexto, que inclusive a gente já comentou um pouco sobre, mas para voltar e que fique mais claro para as pessoas, é o seguinte: muita gente acha que por estar no quinto ano, e a gente não tem que fazer prova no final desse, a gente pode se preparar mais e ler mais o básico. O Eduardo acabou de falar que a gente vai entrar mais profundamente em alguns assuntos que são importantes. Isso quer dizer que quando eu for estudar nefrologia, eu tenho que abrir o Guyton para estudar realmente a fisiologia renal? Como é que funciona esse negócio de estudar a teoria no quinto ano e estudar a teoria no sexto ano? Então, Barreto, primeiro tem uma grande confusão que às vezes as pessoas têm. As pessoas acham que nós não gostamos de teoria. A gente acha que não tem que ter o estudo teórico. Tanto no quinto quanto no sexto ano, a gente acha sim que tem que ter estudo teórico. Inclusive, a gente tem muitos materiais teóricos.
a gente tem videoaula, a gente tem mapa mental, a gente tem roteiro, a gente tem flashcard, a gente tem vários materiais teóricos e nós acreditamos que eles têm que ser usados tanto no quinto quanto no sexto ano. O nosso grande ponto é que na preparação tradicional, o estudo teórico ele equivale a pelo menos 80% do tempo que a pessoa gasta. Isso a gente discorda radicalmente. As evidências que a gente já mostrou em outros episódios, inclusive a gente pode depois gravar outros e mostrar de novo, mas as evidências mostram que o estudo através dos testes, no caso da prova de residência, questões de prova de residência, vai dar uma efetividade, a pessoa vai aprender de forma muito mais rápida e de forma muito mais sólida do que se você vir somente, por exemplo, uma leitura teórica de um livro, de uma apostila do Guyton, como você falou. Isso vale para o quinto ano também. Então, essa história de que no quinto ano você só tem que estudar a teoria, isso não faz o menor sentido. A pessoa vai estar perdendo tempo fazendo isso. Ela vai ler só teoria, provavelmente ela vai esquecer a maior parte do que ela está lendo, porque não existe forma melhor de você memorizar algo do que você se testando em relação a isso. Se a pessoa não está fazendo questões, ela não está se testando, ela vai esquecer a maior parte e o estudo dela vai ser muito menos produtivo. Então, assim como no sexto ano, a gente acredita que existe um equilíbrio ótimo entre a teoria e as questões. A gente sempre vai tentando ajustar esse equilíbrio. Nós também não temos a resposta de qual é o equilíbrio ideal. A gente vai tentando de acordo com as nossas observações e de acordo com as evidências, mas tanto no quinto quanto no sexto ano existe um equilíbrio entre teoria e prática. O grande erro é você acreditar que por estar no quinto ano você só precisa de teoria, é um estudo mais confortável. A gente até falou sobre isso. Como é um estudo mais confortável, você lê um texto ou você assistir uma aula, é muito mais tranquilo. Você está ali numa posição passiva, você não tem que se deparar com as suas dificuldades, você simplesmente está lendo ou vendo uma mensagem. Então você está absorvendo ali uma parte daquilo, é muito mais tranquilo do que você abrir, por exemplo, um caderno de questões e começar a tentar resolver várias questões. Mas esse conforto ele acaba não sendo produtivo pensando no desempenho em prova de residência. Então, apesar de ser mais confortável, não é a forma que gera mais resultado pensando em prova. Eu acho que um grande motivador, Eduardo, é justamente quando as pessoas veem o resultado na frente dos olhos delas. Então eu convido as pessoas que estão assistindo e acham ainda que esse negócio de efeito teste com questões e flashcards associado a uma revisão repetida e espaçada não funciona tão bem assim, eu convido vocês a testar. E aí, se vocês fizerem isso durante pelo menos umas 2 semanas, todo dia ali, 5 dias por semana, e não virem resultado, por favor, venham aqui na live e podem falar. Eu vou abrir espaço para vocês e falar, realmente, gente, olha, nesses 5 anos de empresa, essa é a primeira pessoa que não gerou resultado com essa técnica. Eduardo, Barreto, o Daniel fez uma pergunta interessante aqui. Ele perguntou se aulas do mesmo tema, então a aula de trauma do quinto ano vai ser diferente da aula de trauma do sexto ano? Então, Daniel, claro que o assunto é o mesmo, é trauma, só que são aulas completamente diferentes. Vão ser aulas diferentes, com abordagens diferentes. Claro que o conteúdo vai ter muita semelhança, né? Porque é o mesmo conteúdo. A gente não vai inventar roda, também não existe isso, mas vão ser aulas diferentes, conteúdos diferentes. E às vezes o formato é diferente também, né? Não necessariamente vai existir uma aula de trauma com o mesmo nome no quinto e no sexto ano. Porque a aula pode ser organizada de formas distintas. A gente pode ter, por exemplo, no sexto ano uma aula de diabetes. E no quinto ano que a gente vai ter uma aula de síndromes endócrinas. E aí a formatação, a didática da aula é completamente diferente também. E até divisão, né, Barreto? A gente pode ter 2 aulas de trauma no sexto ano e a gente pode ter 4 aulas de trauma no quinto, por exemplo. Trauma torácico, trauma abdominal. Então, assim, vão existir maneiras de você abordar o mesmo conteúdo de formas distintas, sempre tentando trazer mais resultado. Essa é a premissa de qualquer mudança que a gente faz. Perfeito. Se você tivesse que resumir esse episódio em algumas poucas palavras, o que você diria? Então, Barreto, eu acho que a primeira coisa foi lá a sua primeira pergunta, que talvez seja uma das mais importantes. É possível, sim, você passar em prova de residência sem estudar no quinto ano, só estudando um único ano, só que é muito mais difícil, é muito menos provável do que se você tivesse estudado por 2 anos seguidos. Isso se torna ainda mais improvável se você não é ou não foi um dos melhores alunos da sua faculdade, se você não tem muita facilidade com prova, se o seu CR não era lá top da sua faculdade, então isso vai se tornar menos provável, e também se a sua especialidade e se a sua instituição são instituições e especialidades concorridas. Então esse é o grande ponto.
Eu acho que a pessoa, para tomar a decisão, devo estudar no quinto ano ou não, primeiro, a minha recomendação é que deve, independentemente de qualquer coisa. Mas se a pessoa quiser ter essa dúvida, não, será que eu estudo ou não? Ela tem que pensar, será que eu quero uma especialidade concorrida? Será que eu quero uma instituição concorrida? Será que eu sou ou não um dos melhores da minha turma em relação à nota de prova? Se essa pessoa realmente for um dos melhores, não tiver uma especialidade, não quiser uma especialidade e uma instituição muito concorridos, faz sentido, pode fazer sentido ela não estudar do quinto ano. Do contrário, eu não faria isso. Eu acho que é uma chance muito maior de você ter que fazer 2 vezes. E ninguém quer fazer 2 vezes. Quando a gente faz 2 vezes, vira um desafio mental, é o que eu falei lá no início, a gente fica frustrado, a gente fica desmotivado, é uma coisa que acontece. Claro que é possível você passar tentando 2, 3, 4 vezes, mas é uma coisa que ninguém quer. Então, essa é a minha grande dica, a pessoa fazer essa avaliação e, se possível, começar a estudar no quinto ano. Como o Barreto falou, a concorrência está crescente, cada vez maior a concorrência, e isso, claro, dificulta cada vez mais aí a pessoa conseguir escolher uma vaga de residência, que é o nosso grande objetivo. Perfeito, Eduardo. Hoje nós discutimos o que deveriam contar para todo aluno do quinto ano de medicina. Esse foi o grande tema do nosso episódio do podcast do Internato à Residência Médica. Gente, em outras palavras, isso aqui é só você assumir um risco ou não. Quando você está se formando, a gente assume o risco ou não de fazer um ACLS, ATLS, PHTLS, baseado no que a gente acha que vai vir lá na frente e ver se a gente realmente pode bater no peito e falar, não, eu me garanto em fazer uma reanimação cardiopulmonar. Se você for uma pessoa que se garante que vai escolher exatamente a instituição e a especialidade que você quer fazer, talvez realmente não haja necessidade. Mas se você não tiver tanta certeza assim, pode ser que você deixe de lado uma estratégia, uma oportunidade ótima para que você consiga alcançar os seus resultados no final do ano. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se, gente, vocês podem fazer um monte de coisa, mas a única que vocês não podem deixar de fazer é estudar com o método JJ, desde que você queira escolher a sua residência e não ser escolhido. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.